E aí, amigos, já pararam pra pensar o que acontece quando um herói pira de vez e vira o próprio pesadelo? Tipo, até onde a cabeça da gente aguenta antes de dar um nó? E quando aquela justiça que a gente tanto preza vira um veneno pra alma? Imagine só, você tá lá olhando pro abismo e de repente o abismo te dá um oi de volta. Assustador, né? Será que no fundo todo herói está a um trauma de distância de virar vilão? Hoje vamos viajar pela mente fragmentada de Shinobu Sensui, o detetive espiritual perfeito que, diante do horror do mundo, se quebrou de forma irreversível. Mas será que ele foi vítima de seus próprios ideais ou de um mundo incapaz de ser salvo? Então se prepara que a gente vai botar em xeque tudo o que você acha que sabe sobre dor, justiça e redenção. Respira fundo aí, porque o mergulho vai ser daqueles. Porque no fundo, a queda de Sensui não é apenas uma história sobre um personagem, é sobre todos nós, em nossos momentos mais escuros. Quantos de nós já não encaramos nossos próprios abismos sem saber se havia retorno? O herói de hoje pode ser o vilão de amanhã, dependendo apenas do peso da verdade que decide carregar. E às vezes basta um instante para que tudo aquilo que acreditávamos vire pó. Sensui era um prodígio, desde cedo destacado por sua inteligência, força e senso de dever. Ele foi escolhido para ser detetive espiritual, uma espécie de guardião entre o mundo humano e o sobrenatural. A moral do Sensui era tipo 8 ou 80, sabe? Para ele não tinha meio termo, ou era bem ou era mal. Preto no branco, sem cinza no meio. Zero espaços para nuance. Pensa comigo, o cara tinha nas costas a responsabilidade de salvar a humanidade, todo santo dia, encarando uns horrores que a gente nem consegue imaginar. É peso demais para uma pessoa só. Tudo isso com uma pureza de coração que beirava a ingenuidade. O jovem Sensui, antes de se tornar um nome temido, era apenas um garoto fascinado pela ideia de salvar o mundo. Sua infância, marcada pela disciplina e pelo senso de missão, nunca permitiu luxos como a dúvida ou cansaço. Aos olhos de quem o via de fora, parecia inabalável, quase divino. Mas ninguém é invencível por dentro. Por trás do olhar determinado, havia uma alma solitária, acostumada a ver demais e compartilhar de menos. A solidão dos prodígios é, muitas vezes, invisível, mas é nela que se escondem as rachaduras de futuros abismos. Antes dos outros animes explorarem anti-heróis quebrados, Sensui já era um blueprint desse arquétipo no Japão. O personagem foi pioneiro em mostrar que mesmo os mais puros podem se perder no próprio labirinto de expectativas. Dentre todos os protagonistas do universo de Yu Yu Hakusho, nenhum representa tanto o peso da justiça quanto Sensui. Yusuke é rebelde, mas Sensui era o exemplo máximo, o incorruptível, o impecável, o justo. Por isso a queda dele não foi só um escorregãozinho, foi tipo uma bomba atômica explodindo por dentro. O que diferencia Sensui dos demais é sua ética inflexível. Ele não fazia concessões. Para ele, ou você está do lado do bem ou do mal. E esse olhar binário, por mais sedutor, é perigoso, porque o mundo real é feito de contradições. Quantas vezes a gente não sai julgando sem saber da missa à metade? E quantas vezes essa nossa sede de justiça não vira, sem a gente nem notar, uma vontade louca de ver o ciclo pegar fogo? Sensui não suportava a ideia de maldade gratuita. E, diferente de muitos, tinha o poder de fazer justiça com as próprias mãos. O problema é que quando alguém acredita demais na própria retidão, o próximo passo costuma ser a intolerância. E como diz o ditado, o caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções. O herói perfeito pode ser, sem perceber, o carrasco do outro. É fácil apontar o dedo para fora, difícil é enxergar o próprio reflexo distorcido no espelho da justiça. E na busca cega por um mundo melhor, Sensui acabou alimentando o mesmo ciclo de ódio que jurou destruir. Assim, sua trajetória se tornou um alerta. Até a pureza pode apodrecer, quando não se permite aprender com a dúvida. Diferente de Light e Yagami, Sensui não age por vaidade ou desejo de controle. É o peso esmagador do dever que guia seus passos, até o limite do insuportável. Tudo mudou quando Sensui descobriu o Capítulo Negro, uma gravação dos crimes mais horrendos cometidos por humanos contra demônios. Tortura, crueldade, uma barbárie que não cabia na cabeça de alguém tão idealista. Ali, Sensui descobriu que os monstros não estavam só no Makai, mas sobretudo no próprio coração humano. Para Sensui, humanos eram dignos de proteção, até o Capítulo Negro mostrar que o verdadeiro monstro pode ter rosto humano. Sabe aquela frase marcante do Coringa no filme Cavaleiros das Trevas? Basta um dia ruim para transformar o melhor dos homens no pior deles? Com Sensui foi exatamente isso. Ele era o símbolo do bem absoluto, até o dia ruim do Capítulo Negro
virar seu mundo do avesso. No fundo, a mensagem é universal. Todos temos nossos limites. Às vezes, tudo que separa um herói de um vilão é o trauma certo, na hora errada. O que o Coringa diz pro Batman serve pra gente também. Ninguém está totalmente seguro do próprio abismo. Imagina a cena. Do nada, tudo que você acreditava se destrói bem na sua frente. Péssimo, né? É o tipo de trauma que destrói até o mais forte dos espíritos. Quantas vezes na vida a gente não sente esse vazio? Tipo, quando a gente descobre que aquela pessoa que a gente botava fé não era bem aquilo tudo, ou que nossos valores que pareciam inabaláveis derretem na primeira dor ou decepção. Sensui, incapaz de lidar com a ambiguidade, quebrou, somente se partiu. Se antes ele acreditava no bem absoluto, agora só via podridão. O capítulo negro não destruiu só sua fé na humanidade, destruiu a própria identidade de Sensui. A mente humana é resiliente, mas também é frágil. Basta um trauma na dose certa para reescrever toda a narrativa da vida. O horror não foi apenas o que ele viu, mas a compreensão de que dentro de si o mesmo potencial para a monstruosidade existia. O herói perdeu a inocência, e o vazio tomou conta. E, para muitos, a quebra não vem com explosões, mas com o silêncio profundo da descrença. A mente de Sensui não suportou a pressão. O resultado? Um fenômeno raro, mas profundamente humano, a dissociação. Hoje, a psicologia chama isso de transtorno dissociativo de identidade, uma resposta extrema ao insuportável. Sensui desenvolveu múltiplas personalidades, para cada uma lidando com um aspecto diferente da sua dor. Minoru, o racional; Kazuya, o violento; Naru, o inocente. Cada voz dentro de Sensui era uma tentativa desesperada de sobreviver ao caos interno. Uma parte quer perdoar, outra quer punir. Uma deseja o amor, outra a vingança. Essa é a essência de dualidade humana. A luta constante entre luz e sombra, esperança e cinismo. Sensui é o exemplo extremo de batalha interna que todos enfrentamos. Quantas vezes uma parte de você não quis fugir, enquanto outra queria lutar? No fundo, cada personalidade de Sensui revela uma faceta reprimida do que é ser humano. Do ódio à compaixão, do cálculo ao impulso. É doloroso perceber que, para continuar existindo, às vezes precisamos nos fragmentar. A dissociação, antes vista apenas como loucura, é também um mecanismo de sobrevivência diante do insuportável. Quando Sensui enfrenta Yusuke, não é só uma luta de forças ou poderes, é um confronto de visões de mundo. De um lado, Sensui, que já perdeu a fé, vê a humanidade como irremediável. De outro, Yusuke, cheio de falhas, mas também de esperança. Esse choque é poderoso, porque revela nossas próprias dúvidas. E aí, a gente merece uma segunda chance? Dá pra achar um sentido nessa bagunça toda que é o mundo, cheio de injustiças pra todo lado? Sensui desafia Yusuke, e a todos nós, a encarar as sombras internas. E Yusuke, ao contrário de Sensui, escolhe aceitar suas imperfeições. O combate entre os dois revela que os opostos muitas vezes são complementares. Yusuke representa a rebeldia de quem ainda acredita na mudança, enquanto Sensui é o cansaço de quem já se decepcionou demais. Esse duelo não é apenas entre dois personagens, mas entre dois modos de existir: desistir ou seguir lutando. É um lembrete de que, no fundo, todos nós somos divididos entre desistir do mundo ou tentar salvá-lo, nem que seja só mais uma vez. Yusuke é Sensui antes da queda, e Sensui é Yusuke depois da perda da esperança. E você, já se pegou nesse impasse entre lutar ou largar tudo? Deixe nos comentários se já passou por um momento em que sentiu que poderia ser tanto Yusuke ou Sensui. Sensui é um personagem profundamente filosófico. A história dele é tipo dos anjos naquelas histórias cristãs. Uns seres de luz que acabam se corrompendo quando encostam na imperfeição do mundo. Pesado, né? Sua busca de redenção é, ao mesmo tempo, trágica e poética. O existencialismo de Sensui ecoa em perguntas universais. Qual o sentido da vida diante do sofrimento? Existe redenção para quem já perdeu tudo? Viver é suportar o peso das escolhas. O impulso de vida e de morte convivem em cada um de nós. A jornada de Sensui é um retrato do eterno embate entre fé e descrença, esperança e desilusão. Ele encarna a angústia de quem procura sentido onde só existe caos. Seus dilemas religiosos e filosóficos se misturam ao desejo de transcendência e à incapacidade de perdoar, tanto a si quanto ao mundo. No fundo, Sensui buscava um Deus que justificasse o sofrimento, mas encontrou apenas o eco do próprio vazio. E, nessa busca, se tornou símbolo do preço que pagamos por querer respostas absolutas em um universo de perguntas sem fim.
No fundo, Sensui queria ser o juiz do mundo e ser julgado por algo maior que ele. Sua jornada é quase um duelo de deuses, onde ele busca uma justiça suprema, mesmo que isso custe sua própria humanidade. Togashi, criador de Yu Yu Hakusho, sempre foi fascinado pela psicologia dos personagens. Sensui é, talvez, seu personagem mais complexo, inspirado em debates filosóficos reais e na própria fragilidade humana. Togashi, o criador, já confessou que a ideia era fazer um vilão que você não consegue perdoar, mas que no fundo você entende o lado dele. Por isso o arco de Sensui é tão marcante. Ele não é só um inimigo a ser derrotado, mas um espelho dos dilemas do próprio Yusuke e do espectador. Sensui também foi inspirado por vilões clássicos do cinema e literatura, como aqueles que desafiam não só o herói, mas a moralidade do público. A equipe de produção tratou o arco de Sensui como uma verdadeira virada de tom do anime, trazendo mais camadas psicológicas e menos ação pura. Nos bastidores, debates acalorados sobre como abordar sua fragmentação mental mostram o quanto o personagem impactou até mesmo quem o criou. Em entrevistas, Togashi revelou que Sensui representa o risco de perfeccionismo extremo e do idealismo que não aceita limites. Seu legado entre os fãs e criadores é o de provocar mais perguntas do que respostas, algo raro e precioso na cultura pop. E não é exagero. Sensui aparece em pesquisa de psicologia pop japonesa e é citado como referência em artigos acadêmicos sobre traumas e personagens complexos. Sensui mudou Yu Yu Hakusho. Depois do seu arco, o anime se tornou mais sombrio, mais adulto, mais questionador. Fãs passaram a debater temas como trauma, moralidade e o peso das expectativas sociais. Personagens com múltiplas personalidades se tornaram tendência em outros animes. O legado de Sensui está em toda a discussão sobre dualidade, luto, empatia e justiça. Em fóruns, redes sociais e vídeos de análise, seu nome aparece ao lado de grandes anti-heróis da cultura pop. Sensui não é lembrado só porque era forte pra caramba, mas porque teve coragem de encarar umas verdades que dói na alma. O cara era muito complexo. E talvez, por mostrar que no fundo todo mundo tem um pouco de Sensui dentro de si, o impacto vai além das telas. Debates sobre saúde mental e justiça se intensificam entre fãs. O personagem virou referência para analisar não só vilões, mas todos que já sentiram o peso da culpa e do desencanto. Até hoje, Sensui é citado em pesquisas acadêmicas sobre narrativa, moralidade e construção de personagens complexos. Em um universo repleto de antagonistas rasos, Sensui permanece como símbolo do que significa ser, antes de tudo, humano. Sensui ajudou a elevar o nível das discussões em animes, inspirando roteiristas a criarem vilões e anti-heróis mais humanos e filosóficos. E você, já viu outro personagem de anime que te fez repensar o que é ser bom ou mal? Compartilhe aí. No fim das contas, será que Sensui foi vítima das próprias ideias malucas ou desse mundo imperfeito demais para quem sonha alto? A gente nunca vai ter certeza, né? Mas sua história serve de alerta e de consolo. Todos temos nossos abismos, nossas dúvidas, nossas dores escondidas. A diferença está em como escolhemos enfrentá-las. Como o próprio Coringa já disse, talvez só nos falte um dia ruim para descobrirmos que realmente somos no fundo, herói, vilão ou qualquer coisa entre os dois. O legado de Sensui é o que de quem ousou questionar tudo, até o próprio conceito de herói. E se existe redenção, talvez ela esteja em aceitar a imperfeição e não em destruí-la. Talvez Sensui seja só o primeiro a admitir que o mundo, assim como nós, é imperfeito. E isso pode ser assustador ou libertador. E até lá, questione, sinta e nunca pare de buscar respostas, mesmo que o mundo insista em apenas te entregar perguntas. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você viu o que na sua? Se inscreva no canal para não perder nenhuma análise filosófica, viagens psicológica e, claro, umas teorias malucas que só a gente traz por aqui. E quer apoiar de verdade esse projeto e ter acesso a conteúdos exclusivos, enquetes especiais, bastidores e até escolher os próximos vídeos? Vira membro do canal. Além de ajudar, você ainda entra pro time dos que realmente acreditam no poder das boas histórias. Então aperta aí, curtir, se inscrever e se puder vire membro. Seu apoio faz toda a diferença para esse sonho continuar crescendo. E lembre-se, é no encontro com o próprio abismo que a gente descobre quem realmente é. Nos vemos no próximo mergulho.